Nesta manhã. Este é o dia que o Senhor tem feito, nós nos alegramos e regozijamos nele. Cumprimentamos a todos vocês, amados, queridos irmãos de toda parte, da Igreja Cristã da Trindade, de outras denominações, do mundo inteiro. Com a preciosa paz do Senhor Jesus, que este seja mais um dia de vitória em nossas vidas, não é, meus queridos? Muito feliz de estar aqui hoje para louvarmos o Senhor, para adorarmos e também para adorar e também para compartilhar a palavra de Deus e orar também. Né? É um momento que pede de nós também muita oração e é o que nós temos que fazer e continuar fazendo. Então eu quero neste momento passar a palavra para minha esposa. Antes vou fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, graças te damos por estarmos novamente, Senhor, em contato com o teu povo, Senhor, de diferentes lugares. Abençoa cada vida, cada coração, através dessa live que apresentamos hoje. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Que as tuas obras sejam conhecidas, Senhor. Que o teu povo seja abençoado grandemente. Use esta live para a salvação das almas, para a cura dos enfermos, para a libertação dos oprimidos, Senhor, para a transformação de vidas. Que o teu nome seja exaltado, é o que nós mais queremos. Em nome de Jesus. Amém. Eu também estou muito grato a Deus pelo apoio que tem aqui da minha esposa, ministrando comigo, a Simone Romeiro, e também do meu filho, Adriel Romeiro, está ali do outro lado, na técnica, cuidando dessa live. E também nós vamos louvar a Deus hoje. Depois da pregação da palavra de Deus, nós vamos cantar o hino 126 da harpa cristã. E o Adriel que ali administra o teclado, né? Faz o teclado funcionar. Então sou muito grato a Deus também pela vida do meu filho. E o hino 126, né? Fala sobre Abraão. É muito interessante o hino que fala de perseverança também. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. E agora vamos ouvir os cumprimentos da minha esposa. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, bom dia você que está aí nos assistindo. Bom dia, Cosmópolis, né? Porque sabemos que temos muitos queridos e queridas lá em Cosmópolis que estão aí sintonizados conosco. Bom dia, Jundiaí, os nossos amados e amadas lá de Jundiaí. Bom dia, pessoal lá dos Estados Unidos, Canadá. Nós temos aí muitas pessoas de diferentes lugares aí sintonizados conosco e somos muito felizes por isso. Bom dia, Osasco, Pirituba, Perus. Bom dia, Mogi, nossos amados e amadas lá de Mogi. Bom dia, São Paulo, Grande São Paulo. Bom dia, Brasil, né? Que Deus possa te abençoar, que este programa realmente toque no teu coração, toque na tua vida, traga o alento, o conforto que você precisa, porque Deus te conhece. Deus sabe aquilo que você passa lá no teu íntimo, lá no profundo do teu coração. Deus te conhece e Ele sabe de todas as coisas. Gostaria de ler com vocês uma passagem que está em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós vemos aqui duas situações de grande tempestade. A tempestade vem, ela tem prazo de validade, isso é fato. Mas ela vem tanto para aquele que construiu e edificou sua casa sobre a rocha, quanto para aquele que fez sobre a areia. Nós vemos aí que houve um esforço, a escolha do terreno, a compra do material, todo o planejamento, a fase de construção. Houve aí trabalho das duas partes, mas houve também
escolha. Um escolheu fazer no lugar que lhe desse firmeza e o outro não. E a gente vê aqui que na palavra de Deus é o seguinte, que aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, então não basta só ouvir. Tem gente que gosta de ouvir uma pregação, uma meditação. Tem pessoas que até leem a Bíblia, porém não praticam. Não fazem da palavra de Deus a sua regra de fé e prática, né? Ouvem porque acham bonito, assim como ouvem filosofia, ouvem poesias. Eu gosto de ler um bom livro, eu gosto de ler uma poesia, eu gosto de ouvir uma boa música, mas gostar, né? Agora, para colocar aquilo em prática, para aquilo ser o norte para a minha vida, para que eu possa, né, ser fiel, obedecer, cumprir, entender e me deixar transformar por esta palavra, eu preciso praticar. Não basta só eu gostar dela, não basta só eu a ler, eu preciso colocar em prática. Isso significa que ela vai mudar a pessoa que eu sou. Ela vai mudar o meu jeito de pensar, ela vai me mudar a forma de ver o mundo, os meus sentimentos, ela vai me ajudar a entender a pessoa que eu sou, a pessoa que eu fui criada para ser, imagem e semelhança de Deus, e que eu vim a este mundo para adorá-lo. E aí, junto com isso, a gente tem a companhia constante e transformadora do Espírito Santo, a salvação em Cristo Jesus, a revelação de Deus. Olha, é maravilhoso. Então, mesmo que venham as tempestades, e elas vêm, né? Nós não estamos no mundo perfeito, aliás, estamos vivendo tempos difíceis, mas a minha firmeza, a minha confiança está na rocha que é Cristo. Então isso não me abala, por mais que eu possa ficar triste em alguns momentos, me sentir enfraquecida, mas eu sinto a ministração, a presença de Deus me ajudando a lidar com os tempos difíceis. É que nem quando passa uma tempestade grande a gente vai ver os estragos, né? Olha, saiu uma telha, quebrou um vidro aqui, uma janela, vamos arrumar, vamos cuidar do que foi quebrado, mas a estrutura está ali de pé, né? Os fundamentos da casa não foram abalados, porque estão firmes na rocha que não se abala, diferente daquele que constrói sobre a areia. Qual é a firmeza que a areia pode te dar? Ela pode, a princípio, te dar uma boa paisagem, né? Construiu na areia, logo me vem praia, de frente para o mar, vendo aquele pôr do sol, sentindo aquela brisa, mas na areia não é lugar de construção. Então, que essa palavra ela possa ser renovadora, transformadora na sua vida, amém, na minha vida para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Minha esposinha está no óleo. Glória a Deus. Nós temos algumas informações para passar para vocês. Primeiro quero falar sobre o nosso programa de rádio. Ele continua na Rádio Adore FM 97,3, todo sábado, das 11 a 1 da tarde. Então, está aí para você, Rádio Adore 97,3, a FM 97,3, todo sábado, das 11 da manhã a 1 da tarde. Você, se quiser, pode baixar o aplicativo da rádio no seu celular, ou você pode também ouvir pelo site da rádio, pela internet, de qualquer parte do mundo. Então, o alcance é ilimitado, graças a Deus. Também quero avisar que as nossas lives, o programa de rádio, nossas mídias agora estão no Spotify e no Deezer também. Todas as mídias aí sociais. Então, depois, quando nossas lives aqui terminam, elas já são colocadas no YouTube, no site da igreja, que é o www.ictrindade.com.br. Então, essas informações julgo serem importantes, né? Bem como muitos já sabem, o governador do estado de São Paulo prorrogou a quarentena para até o dia 10 de maio, com a possibilidade de rever se vai diminuir o prazo ou não. Mas, de todo jeito, nós temos que nos cuidar, não podemos baixar a guarda. Infelizmente, é uma pandemia e que se alastra, né? É muito desconcertante saber, ver
pela mídia em geral, as pessoas que estão aglomeradas em muitos lugares, que não estão respeitando aí o distanciamento, não usam máscaras, e isso tem consequências fatais até, né? Até consequências letais, fatais, porque é muito triste. Então devemos nos cuidar. Fica aqui o nosso alerta, o nosso serviço de utilidade pública aí para todos vocês neste quesito. Também eu quero falar das contas bancárias da igreja, porque nós estamos de portas fechadas, então dependemos, né, que os irmãos, que os membros da Igreja Cristã da Trindade e os amigos que nos ajudam também, temos pessoas de fora da igreja que também contribuem financeiramente com o nosso ministério. Somos muito gratos a Deus por isso e gratos a vocês também, né? E com certeza a eternidade revelará o fruto do nosso trabalho, com certeza. Então eu quero passar para vocês as informações sobre as contas bancárias que a igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. No Banco Bradesco, a agência 548, dígito 7. Conta corrente 83 830, dígito 6, dígito meia dúzia. Eu vou repetir o Bradesco, né? Agência 548, dígito 7. Conta corrente 83 830, dígito 6, ou meia dúzia, a mesma coisa. Agora vamos para o Banco Itaú. Agência 4836, 4836. Conta corrente 16, não é 19, é 16924,5. Repetindo a conta corrente do Itaú. 16924 e o dígito 5. Agora, Caixa Econômica Federal, agência 1374, agência da Caixa Econômica Federal 1374, operação 003. E a conta corrente é 401010-0. Conta corrente da Caixa Econômica 401010, dígito 0. É claro que essas informações se encontram no site da Igreja Cristã da Trindade e você querendo contribuir, se não conseguir anotar, basta entrar ali no site da igreja e no www.ictrindade.com.br e você conseguirá essas informações para contribuir com esta obra de Deus, com este ministério. Nós não paramos de ajudar as agências missionárias, estamos em parceria com várias agências missionárias, com missionários, e nós não podemos parar, interromper o sustento dessas agências missionárias e desses irmãos dos nossos missionários. Então peço a vocês a ajuda de vocês e, como eu sempre digo aos membros da Igreja Cristã da Trindade, a obra de Deus ela precisa contar com a fidelidade do rebanho nos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Tá bem? Que Deus os recompense a todos. Amém. Bem, mais algum aviso? Temos outros avisos também. Você pode assistir as lives que estão acontecendo das nossas igrejas. Hoje, às 6h30 da tarde, teremos as lives da igreja ICT Osasco. Você pode achar aí nas plataformas, no YouTube, no site. No site da Igreja Cristã da Trindade, você vai encontrar as informações com o pastor André e com a Renata. Você também pode assistir as lives do pastor Everaldo com a Priscila, lá de Pirituba, nosso querido pastor lá de Pirituba. Você vai ser ricamente abençoado, né, por assistir essas lives. O nosso querido pastor Gerson também tem feito lives. Você pode acessar o site dele pelo Facebook, pastor Gerson Lopes, e assistir as lives. Também o nosso Ministério Infantil tem constantemente colocado histórias para as crianças. E você que não é criança e quer assistir, você também vai ser muito abençoado. Então procure no Facebook a tia Valéria Esponhardi, S mudo,
PONHARDI. Ela tem aí as lives e ela vai ter uma programação toda especial, terça-feira, que é dia 21, feriado, né? Às 4 horas da tarde, ela vai fazer uma transmissão ao vivo e vai ser muito interessante. Não perca a oportunidade de poder assistir essa live, né? E as crianças gostam muito, interagem, e até crianças de outros que estão em outros países, mas falam português, têm assistido e têm sido muito abençoados. Nós somos muito gratos a Deus por tudo. Claro que estamos muito saudosos de todos vocês. Assim, eu fico imaginando como vai ser maravilhoso nos reencontrarmos. O primeiro culto, não sabemos ainda quando isso vai acontecer, mas enquanto isso, temos aqui as nossas lives. Então, terça-feira, 7h30 da noite, quinta-feira, 7h30 da noite, Paulo e eu estaremos aqui. Agora, de quarta-feira, você também consegue ver as lives dos nossos pastores lá de Osasco e de Pirituba, que eles fazem as lives de quarta e domingo. Então, você vai ser aí ricamente abençoado através dessas ministrações. Então, eu só queria acrescentar uma informação. Quando a gente fala aqui de dinheiro, é porque nós pagamos também os aluguéis das nossas congregações. Graças a Deus que não pagamos aluguel na sede. A nossa sede é um templo próprio, né? Nós somos a igreja proprietária, graças a Deus, mas das congregações ainda pagamos aluguel, né? Então essa é uma das razões também que a gente precisa aí do apoio de vocês. E agora, vamos então... Agora nós vamos orar para o momento da pregação. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por este momento, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada por esta manhã, por este dia, Senhor, que é um presente do Senhor para as nossas vidas, porque as Tuas misericórdias já se renovaram. Senhor, eu te agradeço por cada vida que está nos assistindo. Talvez muitas delas nós nem conhecemos, mas o Senhor conhece. E eu sei que o Senhor está usando este meio para que elas ouçam a Tua palavra, para que elas sejam ministradas e alcançadas por Ti. Senhor, visita cada lar, Tu sabes o que cada lar necessita, cada pessoa, cada família. Visita agora poderosamente, Senhor. Também eu peço que o Senhor esteja com Paulo ao transmitir a Tua palavra, que ele seja um canal, Senhor, de bênçãos através, Senhor, Sim, da Tua palavra para todos aqueles que a ouvem neste momento. Ajuda-o, faça fluir, Senhor, na mente, no coração dele, e que ele também seja ministrado enquanto ministra as nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, quem puder abrir uma Bíblia comigo, eu vou começar hoje com Lucas capítulo 14, versículos 26 e 27. Lucas capítulo 14, do versículo 26 e 27. Então, o texto diz assim, aqui o próprio Senhor Jesus falando: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Palavras taxativas do Senhor Jesus, palavras muito fortes. Aliás, Jesus nunca falou com fraqueza. Você não vai encontrar na vida de Cristo, na narrativa dos evangelhos da vida de Cristo, alguma palavra fraca que ele tenha dito. Cristo sempre falou com certeza, com sabedoria, né? Palavras de vida eterna. E eu quero aqui me deter hoje no termo discípulo. Não pode ser meu discípulo. Nesta leitura que fizemos, Jesus repete esse termo, né? Ele fala no versículo 26 e no 27 também. A palavra grega para discípulo é matetes, que é empregada, né, no Novo Testamento, e ela aparece aproximadamente 270 vezes nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. E ela expressa um aluno que se submete aos processos de aprendizado,
sob a responsabilidade de um professor. E essa palavra, ela entrou também na língua inglesa e na língua portuguesa como o termo matemática, né? Que significa literalmente disposto a aprender, ou disposição para aprender. E nós vamos encontrar na prosa ática, né, especialmente em Platão, que esse termo faz alusão ao estudante treinado por um filósofo ou um orador lá da Grécia Antiga. O conceito de discípulo ele prevaleceu no Antigo Testamento e é exemplificado pelos filhos dos profetas, que foram aprendizes que mais tarde substituíram Samuel, Elias e Eliseu no ministério profético. Nós temos essa informação em 2 Reis, capítulo 6 e versículo 1. Vamos ver que também mais tarde, no caso de Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então, Paulo foi foi um discípulo de Gamaliel, um aluno de Gamaliel, que era um homem de grande reputação, que aparece ali em Atos capítulo 5. Um mestre de grande reputação. No Novo Testamento, o termo é usado como uma alusão também aos discípulos de João Batista. João também fez discípulos, como aparece em Mateus capítulo 9, versículo 14. E até Moisés tem os seus discípulos no Novo Testamento, como aparece em João capítulo 9, versículo 28. Ali os escribas e fariseus ficaram muito bravos, hostis, porque Jesus havia curado um cego de nascença. Então eles chegaram a dizer: nós somos discípulos de Moisés. Nós seguimos a lei de Moisés. Moisés é o nosso modelo, é o nosso exemplo. As palavras de Moisés são palavras de Deus para nós. Essa foi a reação deles, dizendo isso ali em Atos capítulo 9, versículo 28. E no sentido mais amplo, Jesus usou a palavra discípulo como descrição de todos os seus seguidores vindo sob a influência do seu ensino, esforçando-se para conformar-se aos seus princípios. Lucas refere-se a toda uma multidão dos discípulos, como aparece em Lucas capítulo 19 e no versículo 37. E nós vamos ver também em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus disse o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então, isso está em João 8 e o versículo 31. Permanecer em Cristo. Os discípulos de Jesus naqueles dias e sempre são aqueles que respondem ao seu convite que ele fez lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus tem algo a nos ensinar. Não, Jesus não tem algo a nos ensinar. Jesus tem muito a nos ensinar. Jesus tem tudo para nos ensinar. Os professores, principalmente na era atual, nos dias atuais, eles não ensinam tudo. Você não vai encontrar professor de matemática, de química, de biologia, você não vai encontrar professor de genética, de astronomia, de física, tudo numa pessoa só. Você não vai encontrar. Vai na universidade, tem um professor para cada área. Jesus é professor de tudo. Ele sabe tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então nós temos tudo para aprender dele, né? E de uma forma maravilhosa, que eu não tenho nem palavras para descrever o que Jesus Cristo significa para mim e para todos nós que o amamos e que já nos tornamos seus discípulos. E o convite aqui hoje é esse: se você ainda não é um discípulo de Cristo, hoje é a oportunidade de você começar esta caminhada, seguir o Senhor, seguir os seus passos, aprender com Ele, né? Às vezes encontramos professores arrogantes, professores muito radicais, com a mão pesada, professores que sobrecarregam os alunos, né? Tem tudo isso. Professores de índole ruim, tem tudo isso, né? Professores com defeitos morais, mas Cristo não, Ele é o mestre perfeito, né? E ele ensina com paciência,
A gente vai ver isso aqui na meditação que estamos fazendo. E nós veremos também, a gente pode ver também que em Atos capítulo 6, Atos capítulo 6 declara que os 12 convocaram a multidão dos discípulos, Ali estavam todos os discípulos em Atos capítulo 6, versículo 12. Por que eram 12? Porque Judas já havia sido substituído por Matias, e Matias está contado aqui em Atos capítulo 6, versículo 2, desculpe, não é 12, versículo 2. Em um sentido restrito, discípulo também, os discípulos eram também apóstolos, aplica-se ao círculo interno dos 12, chamados em meio a um grupo maior, para que pudesse estar com Cristo, ouvi-lo, expor os mistérios do reino de Deus, que foram reservados para um grupo seleto, testemunhar e posteriormente operar sinais e maravilhas que serviriam como uma autenticação da palavra de Cristo, da vida, da obra de Cristo, e também para proclamar o Evangelho a todo mundo. E os apóstolos também, os discípulos também chamados apóstolos, foram estes: Simão Pedro, André, Tiago de Zebedeu, João, Filipe, Natanael, também conhecido como Bartolomeu, Tomé, Mateus, também chamado Levi, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, ou Cananeu, Judas, o irmão de Tiago, e às vezes chamado Tadeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Embora eles precisassem de eles não tivessem uma educação formal profunda, elevada, como hebreus, como judeus, estes homens tinham uma base completa das doutrinas e da história da sua fé, do judaísmo. Eles tinham uma base também quanto à lei de Moisés. Agora, eles eram meio devagar para entender muitas vezes o que Jesus dizia. Teve ocasião, por exemplo, que eles pediram para Jesus explicar uma das parábolas, acho que é a parábola do semeador. Repete para a gente, nós não entendemos direito. E Jesus, com paciência, repetia o ensino, ensinava novamente. Eu acho isso muito interessante. Então, a lentidão da compreensão destes homens constitui uma apologia, uma defesa à validade histórica daquilo que os evangelhos relatam a respeito de Jesus. Tem um autor chamado A.B. Bruce, e ele diz o seguinte: eles eram pessoas de mente lenta, muito honestos, mas muito inaptos ou incapazes para receber ideias novas. Sabemos que nada além dos fatos poderia fazer com que tais homens crescem naquilo que atualmente alguns lhes acusam de ter inventado. Eu acho interessante esse argumento do Bruce, porque ele diz: olha, os discípulos não tinham essa capacidade mental muito elevada para ficar inventando histórias, inventando um conto, um roteiro de uma ficção. Eles não eram dados a isso. Então, eles só podiam relatar mesmo aquilo que eles estavam vendo, vivendo, aquilo que viram, ouviram, sentiram. Eu acho isso muito interessante. E o próprio Jesus, em João capítulo 16, versículos 12 e 13, ele diz: olha, eu tenho muito que ensinar para vocês, mas vocês não vão conseguir compreender agora, não vão suportar agora. Vai ser difícil para vocês compreender, mas quando o Consolador, o Espírito Santo vier, e ele veio no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, então ele ensinará vocês em toda a verdade. E foi o Espírito Santo quem foi iluminando a mente dos discípulos para que eles compreendessem mais e mais os mistérios de Deus, e Deus foi revelando. E então é muito bonita essa relação do mestre com seu discípulo, não apenas na Bíblia, mas fora dela também. Quantos cientistas do mundo, quantos homens de erudição, eruditos, acadêmicos. É muito bom quando a gente ouve esses homens falarem naqueles que os influenciaram também, porque ninguém chega a ser um mestre sozinho. É muito bonito isso, as pessoas que influenciaram, pessoas que já morreram, mas que exercem uma grande influência na nossa vida. Por exemplo, acho que na minha vida espiritual,
Ninguém me influencia mais do que Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses. Eu já preguei muitos sermões de Spurgeon. Eu gosto das ideias do Spurgeon, dos pensamentos do Spurgeon. Eu acho que eu tenho tudo que ele produziu, né? Então eu consumo muito a produção de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses. Uma bênção, este homem. Bem, aí nós somos discípulos. Você se considera um discípulo de Cristo? O que é preciso para ser um discípulo de Cristo? Creio que para ser discípulo do Senhor, tem que ser alguém que o ama de todo o coração. E aí eu vou repetir a leitura inicial. Amar a Cristo de todo o coração. E Lucas capítulo 14, agora a partir do versículo 25, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Em comparação com o amor de Cristo, todos os outros amores das nossas vidas nem merecem ser mencionados. Nem merecem. Em comparação com o amor de Cristo, nem seu time de futebol merece ser mencionado. Nem seu filme favorito. Nem a sua comida favorita. Em comparação com o amor de Cristo. O amor de Cristo para nós deve ser o mais elevado de todos. Tá? O nosso maior tesouro. Não tem nada que se compare. O texto nos ensina que Cristo é para ser amado acima de qualquer parente, né? E acima de qualquer parente. Talvez você e eu nunca tenhamos que decidir entre Cristo e os nossos parentes, entre Cristo e a nossa própria vida, mas outros tiveram. Muitos santos no passado e ao longo da história da igreja tiveram que fazer essa renúncia, que é uma renúncia a maior de todas, abrir mão da sua própria vida. Estevão poderia ter se retratado diante das autoridades em Jerusalém quando ele se viu no perigo de ser apedrejado, porque ele foi apedrejado. Não, gente, me perdoe, eu vou parar com esse negócio aqui de seguir esse caminho, né, de crer nessas coisas aí, eu vou voltar para a sinagoga, sabe, eu vou voltar, eu vou ficar com vocês. Não. Ele preferiu ser apedrejado do que voltar atrás. O mesmo é o caso de João Batista, que repreendeu Herodes e a sua esposa, porque eles viviam numa situação de adultério. João poderia ter voltado atrás, né? Mas ele não, ele foi fiel a Deus e às suas convicções, a palavra que ele abraçou, né? Até o fim, por isso ele perdeu sua vida. E ao longo do tempo, isso aconteceu inúmeras vezes. As pessoas morreram, né? Preferiram morrer do que abrir mão das suas convicções, do amor que elas tinham por Jesus. Que coisa tremenda é isso, né? Quando a reforma protestante chegou na Inglaterra, e ali começa o movimento puritano, muitos foram feitos mártires, né? Latimer e seus amigos, né? Foram levados para o cadafalso, para a morte, foram executados. E um deles, quando ele estava indo para ser executado, para ser queimado, a esposa e os filhos o encorajaram, dizendo: não desista, não volte atrás, não fraqueje, vai até o fim, seja fiel até o fim. Eles preferiam, né, que o esposo, o pai, né, fosse morto, do que ele negasse o Senhor. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio? Só Jesus, só o Senhor na nossa vida para nos levar a tal situação. Então nós vemos que o próprio Abraão, ele passou por uma prova, um teste dificílimo, de que ele teve que abrir mão do seu próprio filho, Isaque, o filho que ele amava, né? E quando Deus lhe pediu Isaque: você vai matar o Isaque,
você vai sacrificar o Isaac para mim como você sacrifica um cordeiro, um cabrito, um animal para mim em sacrifício. E ele disse sim para Deus. Você acha que ele estava feliz? Nem um pouco, nem um pouco. Nem sempre a vontade de Deus vai produzir em nós exuberação, exultação. Não, nem sempre. Vamos ficar eufóricos, euforia. Às vezes a vontade de Deus tem isso, é renúncia. Eu me lembro do Billy Graham, um pregador que eu conheci e eu ouvi pessoalmente várias vezes. Quando ele se converteu aos 17 anos. E ele estava voltando para casa, na caminhonete que ele estava dirigindo, depois do culto, lá na tenda, depois de ouvir aquele pregador, Mordecai Ham, e naquela noite ele tomou uma decisão de seguir a Cristo. Quando ele estava voltando para casa na caminhonete, o Senhor falou para ele: primeira coisa que você vai fazer agora é interromper o namoro com a sua namorada atual. Ela não é a mulher que eu escolhi para a sua vida. Eu não vou fazer isso não. Já começou aquela luta com Deus. E Deus disse: mas você acabou de falar para mim lá na tenda que você faria a minha vontade para o resto da vida. Tá bom. Você acha que ele fez? Ai, que legal, Senhor, que maravilha. Não, foi difícil? Foi. Mas foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Então ele se casou com a Ruth, que era uma missionária na China, e o ministério deste homem foi o maior ministério evangelístico do século XX. Glória a Deus, glória a Deus. Vale a pena ficar na vontade de Deus. Temos que amar a Cristo mais do que a nossa própria vida. Olha, um historiador, da época lá do livro de Atos, da época da igreja primitiva, Plínio, um historiador romano, ele escreveu numa carta que não sabia o que fazer com os cristãos, pois eram pessoas de caráter limpo e tinham uma peculiaridade, que era seguir a Cristo. Eles pareciam ter prazer em morrer, se lhes fora dada a oportunidade de escolher entre Cristo e a vida. Eu acho muito interessante e ministra muito ao meu coração Colossenses capítulo 3, versículo 4. Aliás, no capítulo 1 já começa. Desculpa, capítulo 1 não. No versículo 1, Colossenses 3. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E no versículo 4 diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, a vida de vocês se manifestar, então vocês se manifestarão também com Ele em glória. Olha só, quando Cristo, que é a vida de vocês, a nossa vida não é dinheiro, a nossa vida não é esposa, não é filho, a nossa vida não é fama, não é prestígio, não é carreira acadêmica, carreira profissional. A nossa vida não se resume a sexo, a comida. Cristo é a nossa vida. E Paulo coloca isso de uma maneira muito clara aqui em Colossenses capítulo 3, no versículo 4. Cristo é a nossa vida. Os tormentos pelos quais os cristãos passavam naquela época são indescritíveis. As torturas, a dor, a crueldade a que eles eram submetidos. Diferente para nós, porque nós vivemos num país com leis civis e liberdade religiosa, e talvez nunca venhamos a passar por isso, talvez. Porém, nós temos outros testes, testes de sermos honestos nos negócios, com o imposto de renda, a integridade teológica, equilíbrio doutrinário, ou abraçar apenas uma profissão que esteja de acordo com a palavra de Deus. O teste da santificação, de vivermos uma vida de bom testemunho cristão, tudo isso tem a ver com a vida do discípulo. O diabo tem toda a disposição de dividir o reinado do coração com Jesus. O diabo não se importa se você dividir o seu tempo entre o Evangelho e ele. Entre ele e Jesus, o diabo não se importa. Você quer servir a Jesus? Não tem problema não, vai lá. Mas serve também um pouco a mim, tá bom? Vamos dividir. O diabo não tem problema. Agora Jesus tem. Ou Jesus
ele é 100% na nossa vida, ou ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, ou ele não ocupará nenhum. Cristo não pega restos. Cristo não fica com o resto do nosso coração. Ninguém pode ser discípulo de Cristo servindo 80%, 90%, 50%. Ah, eu sirvo a Cristo, mas eu também gosto disso, isso. Então a gente vê tudo isso também. Existe hoje no nosso meio, e sempre existiu, o sincretismo religioso, a dupla pertença. Eu vou nessa igreja, mas eu vou naquela também. Eu vou nessa, eu sou cristão, mas eu faço uma fezinha ali, outra aqui, e assim por diante. Mas eu também tenho uma superstição. Eu gosto de uma simpatia. Eu gosto de coisas assim, de bugigangas, chamadas de bugigangas cristãs. Eu gosto disso. Com Cristo não há espaço para isso. Um discípulo tem que ter constância, permanência, perseverança, continuação, uma vida contínua de seguir a Cristo. Olha o que está em João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. É permanecer firme, não tem outra escolha. Foi Jesus quem disse isso. Eu não escrevi a Bíblia, não é minha ideia. São palavras do Senhor. Há aqueles que professam crer em Cristo apenas por um tempo, ou nos tempos difíceis. Conheço, você também conhece. Crentes relaxados, meia boca, meia tigela. Tem muito. Quando chega a luta, eles sabem exatamente o caminho do jejum e da oração. Eles sabem. Quando chega a luta, a dificuldade, a enfermidade, uma privação, um desafio enorme, eles sabem. Eles ficam num fervor. Eles só falam oração daqui, oração dali, vão para a vigília aqui, vão para o monte, vão para cá, vão para lá. Passou a luta, volta tudo o que era. Tudo o que era. Sabe, quando eu me converti, uma coisa me preocupava. Senhor, eu não me converti para me desviar. Eu não me converti para perder a alegria da salvação. Senhor, eu quero ter o mesmo entusiasmo, a mesma alegria. Eu quero ter essa vida abundante contigo. Eu não posso abrir mão dela. E Jesus tem sido bondoso para comigo e para com muitos de nós, não é verdade? Temos que continuar crendo na palavra de Jesus. Não devemos nem tomar conhecimento dos novos erros doutrinários que vão aparecendo por aí. E as redes sociais estão superlotadas de heresias, de distorções. Nesses dias maus que estamos vivendo, toda semana, eu diria todo dia, surge uma nova heresia. Temos que aprender com Jesus. Há crentes e líderes cristãos que empregam o seu tempo e energia só para criar ventos de doutrinas ou distorções. Eles quase não sabem separar a verdade do erro, a verdade da mentira. Gente, é muito triste. Vou falar de novo. Muitos aí, não estou acusando aqui ninguém, mas tem muita gente que eu tenho no Facebook e ficam me mandando fake news o tempo todo. São crentes. É muito difícil eu ter um incrédulo que me acompanha. A maioria são crentes. O exército acabou de prender o governador Dória do estado de São Paulo. Mentira pura. O exército já cercou o Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo já estão indo para a cadeia. Ou então, o ex-presidente Lula voltou para a cadeia. Tudo fake news. E eles vão repicando. Por isso que muita gente que me manda vídeos, a maioria, 99,9%, eu nem abro, nem tomo conhecimento. Porque eu sei que não dá para confiar. Eu sei aonde eu vou buscar informação confiável. Eu sei onde busco. Então eu não entro nesse caminho. Eu não entro. Então muitos não sabem. Falta discernimento, que é a habilidade para separar a verdade do erro, o certo do errado,
o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Uma pessoa não pode ser discípulo, né, de Cristo se ela se deixa levar por toda a novidade que vai aparecendo no meio evangélico. Agora, a pandemia do coronavírus é a marca da volta de Cristo. Eu sei que a Bíblia fala de mestres, é verdade. Mas pandemias já aconteceram na história do mundo muitas vezes. Não temos que ficar alarmados. E vocês acham que Jesus vai vir num momento de transtorno como esse? Não, ele vai vir na hora da maré mansa. Ele falou, no momento em que vocês não pensaram. Ou então quando disserem a paz, está tudo bem, aí virá o vosso Senhor. Aí virá. Não é no momento do transtorno que a Bíblia diz. Então, muito cuidado, que os profetas de plantão, eles começam a aparecer nessa hora. A revelação daqui, a revelação dali. Eu creio em revelação, eu sou pentecostal. Nós somos pentecostais. Mas nós não somos pentecostais alienados. Distantes da palavra. Nós checamos tudo à luz da palavra. Aqui está uma boa regra de interpretação. Quando você não tiver certeza do que a Bíblia está falando, do que alguém está falando, volte para aquilo. Quando você não tiver certeza do que Deus está falando, volte para aquilo que Ele já falou, a Bíblia Sagrada. Essa é a fonte segura de revelação para nós. Vou repetir. Quando você não tiver certeza do que Deus está falando, volte para aquilo que Ele já falou, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, muito cuidado com o que vai surgindo por aí. Precisamos continuar na obediência. Precisamos permanecer na palavra de Cristo, mesmo na aflição. Mesmo na aflição. Jó não abandonou o Senhor porque ele entrou num sofrimento atroz, terrível. Não, um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto se encontra justamente no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Em outro texto, que ministra muito aos nossos corações, porque eu sei que fala nos seus também, está em Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Eu ainda estou com a linguagem da Bíblia revista e corrigida, que é uma linguagem mais antiga, mas diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe, eu tenho orado para Deus nos guardar nessa pandemia. Tenho orado. Mas algumas pessoas que eu conheço já morreram. Nem todos morreram por causa da pandemia, outros morreram porque tinham outras enfermidades. Mas nós não sabemos quem vai morrer. E que diferença faz? Eu não me converti a Cristo em 1971 para ficar livre da pandemia do coronavírus, ou para ficar livre do acidente de carro, do acidente de avião, ou para uma bala perdida me encontrar, ou para escapar da faca de alguém, ou do revólver de alguém. Não foi por isso. Eu vou dizer por quê. Porque Cristo é maravilhoso. Em primeiro lugar, eu fui atraído por Jesus. Não foi pela Assembleia de Deus onde eu me converti. Não foi pela Assembleia de Deus. Não foi por alguém. Foi por Jesus. Quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ser evangelizado, e o Espírito Santo abriu os meus olhos, e eu vi essa pessoa maravilhosa pela fé, que encheu meu coração de alegria, de gozo, de paz, que eu nunca havia experimentado na minha vida. Eu quase virei nos avessos. Eu passei semanas, muito tempo, rindo e chorando. Eu parecia bom. Eu parecia alguém com um problema mental. De tanta alegria. Tanta alegria. Jesus. Foi Jesus quem me cativou, quem me prendeu, quem me atraiu. E é claro que quando encontrei Cristo, eu encontrei nele perdão, que eu tanto precisava. Eu encontrei vida eterna. E daí com o coronavírus, se eu morrer, eu vou ressuscitar mesmo.
A minha vida eterna não depende de quanto tempo eu vou viver, de como eu vou morrer, do que eu ainda vou fazer, vou deixar de fazer. Ela já está garantida em Cristo. Ele já nos deu a vida eterna. Para usar a linguagem de Paulo em Romanos 8, né? Nada, quem nos separará do amor de Cristo? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, é muito importante isso. Outra coisa que é muito importante na vida do discípulo é o amor fraternal. No cristianismo, nós não temos opção. Não tem, é amar. Não tem segunda opção. A primeira opção do cristianismo é amar. A segunda também é amar. E a terceira é amar. E a milésima é amar, porque não tem outra. Não tem outra. Não existe no cristianismo que nós temos que odiar. Em certas ocasiões vocês podem odiar alguém. Em certas ocasiões vocês podem fazer um mal para alguém. Não tem isso. É amar até os inimigos. É lamentável. É lamentável ver nas redes sociais a animosidade. Né? A animosidade. O ataque que pessoas que se julgam cristãs, porque elas falam em Deus, colocam o versículo da Bíblia, o ataque que elas fazem a outras pessoas, porque pensam diferente. Porque é de um partido político diferente. É lamentável, porque é de uma religião diferente. É muito triste isso. É muito triste. O cristão não tem outra opção a não ser amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a palavra, é a regra áurea do Senhor Jesus. É a lei áurea do Senhor Jesus. Amar levando em consideração as necessidades dos irmãos. Como diz Tiago, não é só dizer Deus te abençoe, não, o irmão está em necessidade, nós temos que socorrer. Amar suportando as falhas uns dos outros. Amar os amáveis é fácil, amar gente rica, amar gente bonita, mas amar gente encardida é um desafio. Então, amar mesmo suportando as falhas uns dos outros. Amar alegrando-se com os que se alegram. E ficamos tristes quando alguém está triste também. Sofremos juntos. Assim, nós somos discípulos do Senhor. E o próprio Jesus falou sobre isso, né? E nisto saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O discípulo do Senhor, Jesus, é alguém que produz frutos para o reino de Deus, com testemunho. E há muitas formas de você produzir frutos da obra de Deus. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quando nós damos frutos na obra de Deus, o Pai está sendo glorificado. E nós estamos nos tornando, ou se continuamos sendo, discípulos do Senhor Jesus. É uma forma de Deus ser glorificado. Temos muitas formas, o fruto do amor, da oração, da intercessão, do evangelismo, da obra social, né? E dos dons e os talentos que Deus nos deu para a gente empregar isso para a sua glória e para o benefício do seu povo, para a salvação das almas. O fruto da oração. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. E outra maneira de produzir frutos é pelo caráter santo. Nada faz mais bem para uma igreja do que os seus membros terem uma vida de integridade. É tão bonito isso. Lamentavelmente, quando a gente pensa em alguns líderes religiosos do Brasil hoje, chamados evangélicos, ou pentecostais, ou neopentecostais, primeira coisa que vem à nossa mente, picareta. Picareta. Quando pensa num outro, aquele lá é mercenário. O cara só quer dinheiro, é mercenário. Aí pensa no outro, aquele lá é um herege. É muito triste isso. Eles que deveriam ser, né, o exemplo de santidade, deveriam ser um bom exemplo. Dificultam a pregação do Evangelho. Dificultam.
Eu, sinceramente, nas últimas décadas, eu não consigo fazer diferente. Se alguém souber, me ensina. Eu não consigo fazer diferente. Eu entro num táxi, a primeira coisa que eu falo para o taxista, quando eu o convido para vir na nossa igreja, a primeira coisa que eu falo é: pode ir lá, que lá ninguém assalta a sua carteira. Lá na nossa igreja a gente não assalta a carteira de ninguém. Antigamente eu não tinha que falar isso. Eu me lembro na década de 70, quando eu evangelizava, eu não tinha que falar isso para ninguém, porque não havia essa coisa do dinheiro, essa coisa de mercenários na obra de Deus, de lobos. Né? Agora, nas últimas décadas, é uma vergonha o que se passa no mundo evangélico. Você olha para esses homens que estão na visibilidade, na mídia, vai seguir o exemplo deles, você vai para o inferno com eles. Então é lamentável. Então, o nosso testemunho é uma forma tremenda de evangelizar. Tremenda. É tão bom quando a gente ouve falar de um irmão: aquela pessoa é séria, é homem de Deus. Eu tenho um primo, e já faz um tempo que não o vejo, mas a gente ministrou muito juntos. E uma vez eu liguei, porque ele, naquela época não tinha telefone, era muito difícil ter telefone, ele não tinha. E eu tinha que me comunicar com ele, que eu morava em São José dos Campos, e ele dirigiu uma congregação aqui em São Paulo, no Jardim Previdência. Ele queria que eu pregasse aqui no Jardim Previdência, aqui perto de nós, São Paulo. E ele então me deu o telefone de uma casa de móveis, que aí ele passava lá e pegava o recado. E eu liguei na casa de móveis. Olha, por gentileza, o senhor conhece o fulano de tal? O dono da casa de móveis já começou. Homem correto, um homem sério, um homem ético, um homem honesto. Não, eu sei disso, sei, obrigado. Eu queria saber se o senhor pode dar esse recado para ele. Com certeza, com muito prazer, com muito prazer. Ele era cliente lá, ele comprava lá. É tão bonito ouvir isso, é tão bonito. Que Deus nos ajude a honrar o Senhor, a honrar o Senhor. E para usar aqui a linguagem do Salmo 67, não sejam envergonhados por minha causa, aqueles que confiam em Ti e que esperam em Ti, Senhor dos exércitos. Outra maneira, essa é uma maneira da gente produzir frutos pelo caráter santo. E nós produzimos frutos quando trazemos outros ao conhecimento do Senhor, quando ganhamos almas para o reino de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando a palavra de Deus com vocês. Creio que brevemente nós estaremos juntos, fisicamente, para nos abraçarmos, para louvarmos o Senhor juntos. Nossas lágrimas vão correr, lágrimas de alegria, de gratidão, de contentamento. E nós vamos celebrar uma época de muita bênção nas nossas vidas. Deus abençoe, fique firme, não desanime não desanime, porque do Senhor vem a vitória. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pelo poder do Teu Espírito, ministre essa palavra que foi compartilhada hoje aos corações. Abra os olhos cegos, abra os corações e revela aqueles que necessitam, Senhor, de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Revela-lhes Jesus. E aos nossos irmãos em toda parte, dá-lhes firmeza na fé, a perseverança, a constância de serem discípulos do Senhor, fiéis a todos nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bem, meus irmãos, chegou o momento de louvar, então nós vamos adorar o Senhor agora, e depois do louvor nós faremos então o momento da intercessão. Vamos então, quem puder, se não tiver a harpa cristã, você pode também pegar pelo celular o hino 126 da harpa cristã. Pronto? Bem-aventurado que confia
do Senhor, na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ver. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Foram escritos em os mais belos hinos e poesias, foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos neste momento orar. Quero dizer para vocês que nós vamos incluir todos os pedidos que estão chegando aí pela live, todos os pedidos que têm vindo pelo meu Facebook, WhatsApp, todo pedido de oração. Nós vamos orar agora e continuaremos orando durante a semana. Amém? Então tenha certeza que a sua oração está sendo incluída. A sua dor, a sua necessidade está sendo incluída nessa oração. Amém? Vamos orar. E eu quero dizer para vocês que agora, para os membros da Igreja Cristã da Trindade, não quero aqui fazer proselitismo, cada um tem a sua denominação, a sua igreja, seja fiel onde Deus te chamou, seja fiel. Mas que os irmãos nos comuniquemos uns aos outros. Né? Se vocês souberem de alguém que está passando uma luta, uma dificuldade, é muito importante que a família de Deus, a família ICT, saiba disso, para orarmos e para entrarmos também na situação. Amém? Então vamos clamar ao Senhor neste momento. Vamos orar pelo Irã. Deus está fazendo uma obra grande no Irã. Estamos convertendo, mas também o Irã tem sido assim, muito assolado pela pandemia do coronavírus. A Itália, a França, os Estados Unidos. Né? Também vamos orar pela Espanha, pelo continente africano, todas as partes. A Coreia, onde está havendo uma recorrência. O Brasil, né? Aqui a cidade de São Paulo. Vamos orar para Deus nos dar paciência, né? Para que ninguém venha ter problemas emocionais sérios, que possamos ter paz, possamos ter alegria do Espírito Santo neste momento. Né? Vamos orar, buscando a face do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino mediador, nós colocamos diante de Ti agora todas as vidas, Senhor. Todos os irmãos da Igreja Cristã da Trindade, os pastores, familiares, todos os irmãos de diferentes denominações. Senhor, toca em cada vida, em cada coração. Lembra-te, meu Deus, daqueles que estão enfermos,
que contraíram este vírus, Senhor, que foram afetados por esta pandemia, ou qualquer outra enfermidade. O Senhor é Deus de saúde. Teu nome é Jeová Rafá, Deus de saúde. Toca na vida dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Supra a necessidade. Senhor, que não falte o pão na mesa de qualquer pessoa. Que haja, meu Deus, provisão, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Estende a tua mão sobre a Itália, Senhor. Estende a tua mão, Senhor, sobre a França, sobre a Inglaterra. Estende a tua mão, Senhor, sobre a Espanha, Senhor, o Irã, Senhor. Todo o Oriente Médio, meu Deus. Todo o continente africano, toda a Ásia, meu Deus. As ilhas em todo o mundo. Senhor, tem misericórdia. Da América do Norte, América Central, América do Sul, do Brasil, Senhor, do Equador, meu Deus. Afasta de nós essa pandemia. Senhor, dá sabedoria, ilumina a mente dos cientistas, Senhor, de toda a classe médica, Senhor, dos pesquisadores, para que surjam rapidamente uma vacina, uma cura, Senhor, um remédio que venha deter, Senhor, este vírus em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós somos uma geração que peca muito, que afronta o Senhor, que zomba da tua palavra, que zomba da tua santidade. Nós somos uma geração que continuamente levanta o punho contra ti, que despreza sobre os teus preceitos. Nós somos uma geração que nos julgamos independentes e que não precisamos do Senhor. O Senhor não faz falta na vida de ninguém, que o mundo é melhor sem o Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa as mentes arrogantes, perdoa, Senhor, a sociedade em toda parte, Senhor. E coloca, Senhor, o mundo de joelhos diante de ti. Usa de misericórdia para conosco. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão e salva almas. Alcança os corações. Envia o derramamento do teu Espírito para todo o mundo, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste. Visita a Europa com o derramamento do teu Espírito. Visita, Senhor, as Américas, Senhor, e o mundo todo, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço também que o Senhor abençoe, Senhor, as autoridades constituídas de todos os países, como também aqui no Brasil, da sabedoria, da graça, da discernimento, meu Deus. Senhor, abençoa as autoridades constituídas, abençoa as redes hospitalares, Senhor. Todos os hospitais, aqueles que estão sendo formados agora, hospitais de campanha, os médicos, enfermeiros, todo o corpo hospitalar. Protege, coloca as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Achata esta curva, Senhor. Achata essa curva. Que o número, Senhor, de óbitos, de infectados, Senhor, seja diminuído, reduzido cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus. Dá sabedoria à sociedade, dá graça, Senhor, para se portarem com sabedoria, Senhor, com prudência neste momento, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Abençoa-nos, Senhor, e protege-nos. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Continuemos a oração uns pelos outros. A vitória será grande em nome do Senhor. Amém. Recebam a bênção. Que a graça maravilhosa, salvadora e restauradora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, amor que nunca vai faltar. Que o poder, a comunhão, a virtude, a alegria do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima live, a nossa live na terça-feira, às 7h30 da noite, 19h30, a nossa live da oração. Vai ter oração, vai ter uma palavra também. E Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. E que essa semana que se inicia seja uma semana de vitórias na presença do Senhor, porque Ele sempre junto conosco. Deus abençoe.